Você conhece mesmo a Bíblia? Por que dela ser considerada um livro santo? Como ela chegou até nós? Qual a garantia temos de que a Bíblia que usamos corresponde ao texto original? Se você quer saber essas respostas e muito mais, vem comigo que eu vou te contar toda a história da Bíblia, desde a sua criação até ela chegar a você. Antes de começar, deixe seu like no vídeo e compartilhe para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. Vamos nessa! A Bíblia, considerada por muitos como a palavra de Deus e um guia moral e espiritual, tem uma origem e evolução muito rica e variada. Sua formação não foi um evento único, mas um processo contínuo que se estendeu por vários séculos, envolvendo uma variedade de tradições, autores, linguagens e contextos históricos. Desde as primeiras tradições faladas até a consolidação do livro final, a Bíblia passou por várias fases de desenvolvimento, cada uma contribuindo para a complexidade e profundidade do texto. Esse processo inclui a passagem de histórias contadas oralmente para textos escritos, debate sobre a veracidade e relevância de certos textos e a tradução da Bíblia para várias línguas, permitindo sua disseminação e interpretação diferente culturas e épocas. A história da formação da Bíblia não é apenas uma narrativa sobre um livro, mas também uma janela para a evolução da fé, da tradição e da compreensão humana do ser divino. O fato de um livro tão antigo chegar até nossos dias, com tanta fidelidade aos seus originais e com tanta relevância, mostra o poder da Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, da palavra biblion, que significa livro, rolo. Na verdade, a Bíblia não é um único livro. Ela é um conjunto de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Esse número de livros pode variar. Por exemplo, a Igreja Católica considera 73 livros e a Protestante considera 66. A diferença está no Antigo Testamento. A Católica com 46 livros, e a protestante com 39 livros. Ambas têm 27 livros no Novo Testamento. Os 7 livros que constam a mais na Bíblia Católica são Tobias, Judite, Macabeus, os 2 livros, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Também há alguns acréscimos de texto nos livros de Esther e Daniel. A Bíblia é a mensagem de Deus para o seu povo. De Moisés ao apóstolo Paulo, Deus inspirou homens para registrar suas palavras a fim de transmiti-las a outras pessoas. É a ferramenta para entendimento da vontade de Deus para nossas vidas. É uma revelação especial de Deus para a humanidade. A Bíblia revela quem Deus é, o que Cristo fez por nós e como devemos viver para refletir sua maravilhosa obra em nós. Estes livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. E aqui está um dos milagres da composição da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes um dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita, mostrando que um só os dirigia no registro da revelação divina, o Deus que está no controle de tudo e trabalhou para que isso fosse possível. Os livros do Antigo Testamento estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem. Eles são lei, história, poesia e profecia. Em leis, temos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros tratam da origem de todas as coisas da lei e do estabelecimento da nação israelita. Eles contêm a história da criação do universo, Adão e Eva no jardim do Éden, o grande dilúvio e o êxodo dos israelitas da escravidão no Egito. Portanto, esses livros tratam do início. Já em história, temos 12 livros, que vai de Josué até o livro de Esther. Na Bíblia Católica, os históricos são 16 livros, contendo os 2 livros de Macabeu, Judite e Tobias. Contam a história de Israel nos seus vários períodos. A teocracia, sob o comando dos juízes, monarquia sob Saul, Davi e Salomão, divisão do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria e aquele para a Babilônia, e o pós-cativeiro. Portanto, esses livros da Bíblia tratam da história do povo de Deus. Já em poesia, nós temos 5 livros, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. Já na Bíblia Católica temos 7 livros poéticos, chamados poéticos não porque sejam cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo. São também chamados de devocionais, escritos principalmente pelos reis Davi e Salomão. Esses livros incluem os Salmos, princípios de sabedoria e um maravilhoso poema de amor entre uma noiva e um noivo, que é visto em Cântico dos Cânticos. Em profecia, temos 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Esses livros são subdivididos em profetas maiores e profetas menores, sendo os maiores de Isaías a Daniel, contendo 5 livros, e profetas menores de Oséias a Malaquias, 12 livros. Na Bíblia Católica temos um livro a mais, o livro de Baruque. Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta. Foram escritos por cerca de 16 diferentes autores. Esses livros falam do desapontamento de Deus porque Israel não seguiu suas ordens. Portanto, esses livros da Bíblia possuem advertências e profecias para o povo de Deus. O Novo Testamento contempla 27 livros que foram escritos em grego e num espaço de cerca de 50 anos. Estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: biografia, história, epístolas e profecia. Sua mensagem principal se refere à obra redentora de Jesus
Jesus Cristo e a primitiva igreja cristã, mas também oferece preciosos mandamentos sobre a vida com Deus. Em biografia, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados de Evangelhos. Descrevem a vida terrena do Senhor Jesus, nascimento, morte, ressurreição e seu glorioso ministério. Esses livros, na Bíblia, têm um foco principal na vida de Jesus. Em história, temos o livro de Atos dos Apóstolos, o qual relata a história dos primeiros cristãos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver e a propagação do Evangelho, tudo através do Espírito Santo. Em epístolas, cartas, o apóstolo Paulo e outros escreveram para encorajar os primeiros cristãos na sua caminhada com Jesus. As cartas nos proporcionam ricas diretrizes sobre os desejos de Deus para a nossa atividade diária. E em Profecia, o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, um livro profético que detalha a próxima vinda de Cristo à Terra. O livro do Apocalipse, ou Revelação, trata-se da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que procederão a esse glorioso evento. No início, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos como temos hoje. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 e, posteriormente, foi feita a divisão em versículos. A primeira Bíblia completa com divisões em capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, de 1560. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Essas línguas são o hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do nosso Antigo Testamento foi escrita em hebraico, que era a língua que os leitores originais falavam. Alguns pedaços do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, a língua mais falada na época. Ela não foi escrita em uma única sala por um grupo unificado de pessoas. Em vez disso, esses escritos foram acumulados ao longo dos séculos e, eventualmente, compilados no volume que hoje chamamos de Bíblia. O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante seus manuscritos. Manuscritos são rolos ou livros da antiga literatura, escritos à mão. Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia, preparados entre o século II e o século XV. Há 2 tipos de manuscritos da Bíblia, os de pergaminho e os de papiro. O papiro tem origem no Egito e existe cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Já o pergaminho é pele de animais curtida e preparada para escrita. Seu uso generalizado vem dos primórdios do cristianismo. Ele se tornou comum a partir do século IV, sendo então mais durável e muito mais usado. Os escribas utilizavam uma tinta que era uma mistura de carvão em pó com uma substância líquida. Hoje não possuímos nenhum dos manuscritos originais. Esses documentos foram perdidos ao longo do tempo. Hoje trabalhamos com cópias das obras originais. Mas que garantia temos de que a Bíblia que usamos corresponde ao original? A questão da autenticidade e preservação da Bíblia é complexa e tem sido objeto de estudo e debate por séculos. Como são manuscritos antigos, existem milhares de manuscritos do Antigo e Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento é um dos textos antigos mais bem documentados, com cerca de 5.800 manuscritos em gregos conhecidos. Além disso, há manuscritos como os rolos do Mar Morto, que confirmam a precisão de grande parte do Antigo Testamento. A vasta quantidade de manuscritos permite que os estudiosos comparem as versões e identifiquem inconsistências e variações. Embora existam variações entre os manuscritos, a grande maioria delas é menor e não afeta a doutrina ou mensagem central da Bíblia. Antes de serem escritos, muitos dos textos eram transmitidos oralmente. As comunidades tinham padrões rigorosos para memorização e recitação, o que ajudava a preservar a precisão do conteúdo. Existem traduções antigas da Bíblia, como a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, que pode ser usada para comparar e verificar a precisão dos textos. Descobertas arqueológicas ao longo dos anos têm corroborado muito dos eventos e lugares mencionados na Bíblia, dando mais credibilidade ao texto. Os livros que compõem a Bíblia foram selecionados através de um processo rigoroso de canonização. Durante esse processo, a autenticidade, relevância e inspiração divina de cada livro foram cuidadosamente consideradas. A quantidade, a qualidade e a consistência dessas cópias são notáveis, especialmente quando comparadas a outros documentos antigos. Era preciso que a Bíblia fosse traduzida para dar cumprimento às palavras de Jesus após ressuscitar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O mundo está dividido em nações, povos, cada qual com suas línguas. Hoje, quando vemos as escrituras traduzidas em mais de 1.700 línguas, sabemos que aquele que comissionou os discípulos para tão grande obra proveria também os meios para sua realização. Todos os textos do Antigo Testamento escritos em hebraico foram traduzidos em Alexandria para a língua grega, a partir do século III. É a chamada Bíblia Septuaginta. Essa Bíblia grega é quase sempre citada no Novo Testamento e também foi o texto usado na Igreja Antiga e ainda hoje no Oriente. Ao ser difundida no mundo romano, a Bíblia foi traduzida para o latim. As Bíblias que temos hoje disponíveis são traduções em geral a partir das línguas originais e têm a garantia que nos merece a competência e a seriedade dos seus tradutores. Mas sempre houve a tentação de fazer com que a Bíblia diga o que nós queremos que ela diga, e não faltaram ao longo da história manipulações do texto bíblico. A partir do século II, houve mesmo quem começasse a escrever livros atribuídos a nomes de apóstolos para satisfazer a piedade dos crentes. É assim que há muitos livros apócrifos do Novo Testamento.
Muitas pessoas afirmam que toda a verdade é relativa e que não existe um Deus autoritário. Para elas, cristianismo é uma questão de opinião ou preferência, pois não há um conjunto de crenças absolutamente verdadeiras. Mas Deus nos deu o majestoso universo como lembrança da sua autoridade e do desejo íntimo de nosso relacionamento com Ele. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Ela nos relembra nossa natureza pecadora e nossa responsabilidade diária para com Deus e seus mandamentos. Com a sua leitura, aprendemos que Deus é todo-poderoso e tem autoridade ilimitada sobre todas as pessoas. Quando rejeitamos seus ensinamentos, estamos rejeitando a Deus e negando a autoridade que Ele tem sobre toda a criação. Rejeitar a Deus não é um fato novo. Os israelitas vagaram no deserto porque não creram em Deus, pois não creram que Deus os protegeria. O rei Acabe erigiu ídolos a falsos deuses. Jonas se negou a ir para Nínive, apesar da ordem de Deus. Quando ignoramos as promessas de bênção de Deus sobre nós, estamos deliberadamente desobedecendo a sua pessoa e seguindo nossos próprios desejos e vontades. A Bíblia nos alerta da autoridade eterna de Deus sobre todas as pessoas. Muitas dessas mesmas pessoas que negam a autoridade de Deus também dizem que a Bíblia não é verdadeira, porque homens propensos a erros a escreveram. É certo que se os escritores bíblicos não eram pessoas perfeitas, a Bíblia é clara em afirmar que foi um trabalho inspirado por Deus e, portanto, perfeito. O apóstolo Paulo escreve que toda a escritura é inspirada por Deus. E Pedro explica que nunca mais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é, portanto, revestida de autoridade para que possamos conhecer a verdade. Apesar de toda a oposição, a Bíblia Sagrada é o livro mais antigo, mais famoso e mais lido do mundo, escrito em mais de 2.000 línguas e dialetos, já atravessou 3.000 anos, e também o livro de maior circulação em todo o mundo. Portanto, podemos dizer que tudo isso só é possível porque tem a mão de Deus Todo-Poderoso agindo para isso. E essa é a história da origem e composição da Bíblia. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like e se inscrever no canal.